Se a gente parar para pensar, o jeito de trabalhar mudou muito nos últimos anos. Antes, o trabalho era bem mais fixo, com rotinas que quase não mudavam. Hoje, as transformações sociais, tecnológicas e econômicas mudaram totalmente esse cenário. A tecnologia digital, por exemplo, trouxe ferramentas novas, profissões que nem existiam antes e até novas formas de comunicação dentro das empresas. Isso também se conecta com a economia globalizada, que acaba exigindo que tanto as empresas quanto os trabalhadores sejam muito mais rápidos e adaptáveis. Nesses anos, ela trouxe tecnologias como a inteligência artificial e a automoção, que transformaram tarefas e profissões. Em vez de apenas substituir empregos, elas mudam funções, exigindo mais criatividade e habilidades digitais. No Brasil, por exemplo, milhões de trabalhadores podem ser afetados, o que reforça a necessidade de requalificação. Além disso, o avanço do trabalho remoto e das plataformas digitais gera novos desafios para a privacidade e os direitos trabalhistas. A interferência da tecnologia na vida pessoal manifesta-se através de um ciclo vicioso que pode levar a problemas de saúde mental, como ansiedade, depressão e isolamento, distúrbios de sono pela exposição à luz azul, dificuldade de concentração e atenção, e o impacto negativo nas relações interpessoais e na autoestima, devido à constante comparação social online e à substituição de interações reais por virtuais. Com os avanços da tecnologia e da inteligência artificial, muitas profissões tradicionais estão desaparecendo ou mudando bastante, como caixas de supermercado, atendentes de telemarketing e até alguns trabalhos industriais. Ao mesmo tempo, novas profissões estão surgindo, como desenvolvedor de softwares, analista de dados, especialista em cibersegurança e profissionais ligados à sustentabilidade. Isso mostra que o mercado de trabalho do futuro vai exigir criatividade, adaptação e aprendizado contínuo, porque muitas das profissões que existirão ainda nem foram criadas. Atualmente, o aprendizado contínuo é fundamental para os profissionais que querem ou planejam se destacar no mercado de trabalho que está sempre em mudança, já que com o avanço da tecnologia vem um grande aumento na questão da competição. Ou seja, é essencial que você faça um investimento na educação, porque é desse jeito que se pode adquirir conhecimento e habilidades que vão ajudar você a se manter atualizado com as mudanças frequentes que andam ocorrendo no mundo do mercado de trabalho. Você sabia que existem várias profissões que já desapareceram com o passar do tempo? Antigamente, muitos trabalhos eram essenciais para o dia a dia, mas acabaram perdendo espaço por causa da tecnologia e das mudanças na sociedade. Por exemplo, existiam os acendedores de lampiões, responsáveis por acender as luzes das ruas antes da energia elétrica. Também os telefonistas, que conectavam manualmente as ligações, algo impensável hoje em dia com celulares. Outro caso curioso são os datilógrafos, pessoas contratadas apenas para digitar documentos em máquina de escrever. Essas profissões mostram como o mundo do trabalho está em constante transformação. O que era indispensável no passado, hoje já não faz mais sentido. O mesmo pode acontecer com algumas carreiras atuais no futuro. Isso nos faz pensar, quais profissões de hoje em dia você acha que vão desaparecer daqui a alguns anos? Como você imagina sua carreira nos próximos 10 anos, considerando as tendências da revolução digital? Assim, daqui a 10 anos, eu ainda não tenho uma visão muito fixa de que tipo de profissão eu vou pegar. Então, a minha resposta ela não é algo assim muito concreta. Tem várias áreas assim que eu tô olhando e tentando decidir qual vai ser a minha escolha. Então, para mim, não existe um futuro em exato. Eu diria que a tecnologia vai estar lá e eu vou estar em algum campo com ela, ou talvez sem ela, dependendo. Beleza. Em relação a mim, eu acredito que em 10 anos
eu ainda vou estar estudando, porque a área que eu procuro, né, fazer parte, no caso, direito, advocacia e tudo mais, requer um conhecimento totalmente amplo de leis morais, filosofia e tudo mais, para que não só você possa debater, né, em prol de defender ou apoiar seu cliente, como também entender, né, no caso de você querer se tornar um juiz e tudo mais. Porque, querendo ou não, é, é um campo um tanto quanto amplo, sabe? E você pode, né, acabar subindo na hierarquia e tudo mais que existe dentro desse sistema de trabalho. Eu acredito que eu ainda vou estar estudando, porque eu valorizo bastante essa profissão, gosto bastante, e é uma área que requer muito conhecimento filosófico, sociológico e histórico também, um pouco, né? E eu acredito que eu ainda vou estar estudando, mas como todo mundo já começa por baixo, eu acredito que eu vou começar como estagiário, pegando um pouco de experiência, e conforme o tempo for passando, sem muita pressa e tudo mais, porque, né, eu acredito que eu ainda vou estar estudando, porque eu quero me tornar um profissional totalmente capacitado na minha área. E, cara, é isso, né? Com o tempo eu vou acabar subindo e tudo mais, sem generalizar tanto. Eu imagino que talvez seja assim, certo? Ok, vamos para a próxima pergunta. Você acredita que as novas tecnologias vão criar mais oportunidades ou mais desafios? Por quê? Eu diria que essa questão ela é algo muito dependente, tipo assim, da visão da pessoa. Para mim, a presença da tecnologia, se ela for usada realmente com a intenção de auxiliar o trabalhador, ela vai trazer benefícios, tipo, pessoas que fazem o trabalho manual, que mexem com coisas perigosas e que podem, tipo, ter as máquinas auxiliando eles, eh, ou elas, independente do gênero, tanto faz, a conseguirem fazer, o que se é exigido de maneira mais segura, seria uma coisa boa. Porém, também acredito que existe os malefícios, como, por exemplo, a inteligência artificial, que anda sendo inserida em tudo ultimamente, só que de uma maneira muito desregulada. Que o que dá para perceber, tipo assim, que tá trazendo muitos problemas na questão, tipo, autorais, porque as informações utilizadas não são creditadas, os servidores físicos que as inteligências artificiais utilizam, acabam utilizando muita água para poder se resfriarem e, por consequência, isso traz um aquecimento muito maior ao nosso globo, o que é um problema muito grande. Além da questão de que, a maioria das grandes corporações só veem, eh, o uso da inteligência artificial como uma maneira de se ter dinheiro, uma maneira monetária. De grande uso, assim, não faz muito sentido a existência dessa ferramenta, pelo menos não do jeito que ela está sendo utilizada. Significa para você trabalhar em um mundo onde a tecnologia conecta tudo? Hã, trabalhar em um mundo que a tecnologia conecta tudo. Isso depende muito da área de trabalho, eu diria. Tipo, uma área que exige comunicação, exige contato, mesmo à distância, ter a tecnologia como um meio de conexão é algo muito vantajoso. Eu diria que é algo que auxiliaria muito a empresa, e os funcionários a conseguirem se organizar e meio que se desenvolver de uma maneira eficaz e, por consequência, ter um bom desempenho. Essa é uma visão para uma área de trabalho, como, por exemplo, uma empresa de limpeza. Eu vou usar o meu pai como exemplo. Meu pai, ele é um vendedor que, eh, trabalha em parceria com uma empresa, por assim dizer. Não é uma parceria, ele é um vendedor para aquela empresa através de contrato. E para comunicação é muito comum, ele recebe mensagens, ele recebe ligações, então ele está sempre trocando informação de um campo para o outro, isso através da tecnologia, eles estão conectados por causa disso. Essa é uma forma que eu diria que é benéfica e que traz vantagens.
Bora, Diego, traga sua opinião também para a conversa. Eu concordo com a Mariana, principalmente trazendo a parte do home office, né? Trabalhar em casa e tudo mais, fazer o atendimento em casa e tudo mais. Esse tipo de coisa é um tanto quanto bastante vantajoso, porque é um ambiente confortável, correto? Sim. É um ambiente que você está mais à vontade, está mais relaxado, pode ir lá na geladeira, tomar um refrigerante, pode estar trabalhando e tudo mais. Ok, suave. Agora, eu acredito que o ponto negativo em relação a isso pode ser o mau uso da IA. Pelo caso, por exemplo, existe um exemplo bastante forte que vem me deixando um pouco quanto atento, mas acontece geralmente mais para gringa, sabe? Para América do Norte, Europa, Ásia e tudo mais. Que, no caso, existe um site de um IA que o que acontece? Você manda, por exemplo, eu vi um exemplo do Elon Musk. O cara mandou uma foto do Elon Musk para a IA e abriu a webcam dele, correto? E a IA simplesmente gerou a imagem e tudo mais. Ela alterou a imagem da câmera e fez com que o rapaz, independente se ele levantasse a mão, independente se ele se mexesse, o quanto for, ele era o Elon Musk ali, sabe? Só que não era o Elon Musk, era o cara, né? Na câmera era o Elon Musk, mas na verdade era o cara. E isso é um tanto quanto problemático, porque, cara, em relação, por exemplo, ao mercado de trabalho, existem algumas empresas lá fora, principalmente, não acontece tanto aqui no Brasil, né? Existem algumas empresas que elas, como método, né, elas preferem pedir que a pessoa mande foto, né, de diferentes partes do seu rosto e tudo mais, coloque a mão no rosto, passe a mão no rosto e tudo mais, passe a mão na frente da câmera, esse tipo de coisa para garantir que, né, não seja esse tipo de coisa. E eu acredito que isso também pode acontecer com um documento falsificado, cara. Que, querendo ou não, você pode abrir um site aqui, pode gerar um CPF aleatório e tacar onde você quiser, que talvez dê certo, dependendo do quão for eficiente a IA, né? Porque, né? Bastante problemático. Uhum. Então, cara, é um tanto quanto perigoso, né? Porque tem muita gente maliciosa por aí, mas também é bastante beneficente, tá ligado? Sempre tem, né? É uma faca de dois gumes. Sempre tem aquele grupo que vai se beneficiar, e sempre, tipo assim, vai se beneficiar em troca de, como é que fala? Em prol do próximo, né? Tanto me beneficiar quanto o próximo, mas também tem aquele grupo que vai a beneficiar só a si mesmo, e muitas vezes, por burrice, tentando beneficiar só a si mesmo, ele acaba mais se prejudicando e prejudicando o próximo do que, né, tendo um benefício no geral, ou então só para si mesmo. Pra mim, só se eu fosse falar, tipo, de outro malefício que tem além da inteligência artificial, que é a dependência na tecnologia. Tipo assim, ter a presença é bom, mas as pessoas acabam se tornando tão dependentes que às vezes elas não desenvolvem certas habilidades. E isso acaba prejudicando no ambiente de trabalho. Nossa, eu posso puxar um exemplo legal? Aham. As aulas online. Recentemente, Isso. eu fiquei bastante chateado, porque, cara, tá bastante difícil, mano. Tá problemático, sabe? Tanto Muito entregar difícil atividade. você manter até uma rotina, poxa. Pois é, mano. Tipo assim, você tá aqui de boa numa terça-feira aleatória, aí você descobre que tal professor passou a atividade tal dia que você nem sabia que existia, mesmo estando na aula. Talvez por falta de atenção? Não. Muitas vezes acontece que. Eu não sei se vai estar na reprodução desse vídeo, talvez sim, talvez não. Mas acontece do áudio cortar, da internet cair, ter oscilações na internet, esse tipo de coisa. E algo que me deixou um tanto quanto chateado esses dias foi que, cara, eu acho que eu perdi um horário. Não, não perdi. Na verdade, eu não perdi, graças a Deus. Eu cheguei na metade do horário porque minha internet passou a manhã inteira aqui em casa caindo, tá ligado? Não, Não. cara, tipo, caiu umas 10 horas, voltou umas 1h30, mano. Fiquei totalmente sem internet a manhã quase inteira, sabe? E o meio-dia também. Então, algo que se eu tivesse na escola, né, se eu tivesse lá presencialmente, se eu tivesse tudo mais, não seria afetado, principalmente em caso de atividade, né? Porque, querendo ou não, entregar atividade, principalmente pelo Classroom. Mano, tem um preconceito baixo, mano, tem um preconceito do caramba com isso. Tanto com o Classroom, qualquer outro site, por exemplo, o Leran, ele usa um site aí que é bastante legal, só que eu tenho um preconceito, eu prefiro entregar presencialmente, que eu acho mais fácil, e é até melhor, porque dá o ar de confiança ver o professor anotando lá, sabe? Você entregou.